A gente vive numa época que aplaude a correria, né? Onde estar sempre ocupado, sempre produzindo, virou a maior medalha que alguém pode ter. E no meio disso tudo, uma coisa tão simples: parar, respirar, descansar. Isso acabou virando quase um motivo de vergonha. A gente sente culpa por não estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Pensa bem, com sinceridade, quando foi? Para muita gente essa pergunta fica ecoando, porque a gente vive sob essa pressão de que nosso valor está ligado ao nosso cansaço. Mas essa história, essa corrida sem fim, talvez precise de uma pausa para a gente pensar num novo final. E para entender como a gente chegou aqui, precisamos dar um nome ao grande vilão dessa história: a cultura do esgotamento, o famoso burnout. Uma cultura que nos vendeu uma ideia muito perigosa. É isso, a gente comprou a ideia de que o sucesso tem cara de cansaço, de olheiras, de agenda lotada, de que virar a noite trabalhando não é um sacrifício, mas um troféu para mostrar para todo mundo. Mas no fim das contas, que tipo de vitória é essa, se a gente mal tem força para comemorar? E o resultado, a gente já sabe. Uma epidemia silenciosa de gente esgotada, ansiosa. A gente foi perdendo a habilidade de desligar, de relaxar, de simplesmente ser. A gente só sabe fazer. Esse é o preço alto que se paga por correr atrás de um ideal que, na verdade, não existe. Mas, e se a solução para esse problema tão moderno já existisse há milhares de anos? E se a gente encontrasse um antídoto poderoso na sabedoria antiga, nos pensamentos de grandes filósofos? Vamos chamar para essa conversa 3 gigantes: Aristóteles, Sêneca e Epicuro. Para eles, o descanso nunca foi sobre não fazer nada. Pelo contrário, era uma atividade riquíssima, fundamental. Cada um, do seu jeito, enxergou na pausa um caminho para uma vida com mais sentido. O Aristóteles, por exemplo, ele traz uma palavra que pode mudar tudo: cholé. E olha, esquece essa ideia de ócio como preguiça. Para ele, esse era o tempo mais precioso de todos. Aquele tempo livre de obrigações, sabe? O espaço para a gente alimentar a cabeça com arte, com filosofia, com conversas profundas. Era ali, nesse terreno, que as grandes ideias nasciam. Aí vem o Sêneca, um estoico, e nos mostra uma coisa fantástica. A gente não precisa fugir do mundo para achar um pouco de paz. Ele nos convida a criar um retiro interior. Imagina só, mesmo no meio do caos, da pressão do trabalho, das notificações, você poder acessar um lugar de silêncio dentro da própria mente. Esse, para Sêneca, era o verdadeiro descanso. Uma fortaleza de calma que nada do lado de fora pode derrubar. E o Epicuro? Ele nos dá a chave da liberdade, a simplicidade. Ele basicamente pergunta: para que correr tanto se a gente nunca chega a lugar nenhum? A busca dele pela ataraxia, a paz de espírito, começa quando a gente questiona o que a gente realmente quer. Quando a gente percebe que precisa de menos, a gente quebra as correntes que nos prendem ao trabalho sem fim, e aí sim, a gente encontra tempo e paz para descansar de verdade. E o mais fascinante de toda essa história é que essa sabedoria milenar não é só papo de filósofo. Hoje, a ciência moderna, com toda a sua tecnologia, está basicamente confirmando o que eles já sabiam por intuição. Vamos pegar o mais básico de tudo, o sono. Para os antigos era quase um ritual de limpeza da alma. Hoje, a ciência confirma: é enquanto a gente dorme que o cérebro faz a sua grande mágica. Ele organiza memórias, limpa o que não presta, repara o corpo e, principalmente, prepara o palco para a criatividade do dia seguinte. Abrir mão do sono não é sinal de força, é remar contra a nossa própria natureza. E a criatividade, então? Ela raramente aparece quando a gente força. A neurociência mostra que nosso cérebro tem um modo difuso, que só é ativado quando a gente relaxa, quando a mente está divagando. É nesse momento, no banho, numa caminhada, que as ideias se conectam de um jeito novo. A pausa, veja bem, não é um tempo vazio. É onde a inovação acontece. Ok, a teoria é linda, eu sei. Mas e na prática? No meio da correria, das contas para pagar, como é que a gente faz para trazer essa filosofia para o mundo real? Como a gente recupera o poder da pausa? Bom, a gente pode começar com 5 pequenos atos de rebeldia. Primeiro, agende o nada na sua agenda. É isso mesmo, um horário para não fazer nada. Segundo, desconecte-se de verdade. Crie momentos sem celular, sem notificações. Terceiro, trate o sono como um compromisso inadiável. Quarto, permita-se sentir tédio. Deixe a mente vagar sem estímulo. E quinto, tenha um hobby só por ter, sem meta, sem objetivo, só pelo prazer. No final, o que precisa mudar é a nossa forma de enxergar tudo isso. Descansar não é perder tempo, não é fraqueza. É a base, o alicerce sobre o qual a gente constrói uma vida mais produtiva, mais criativa e
O mais importante, uma vida com mais significado, é um ato de sabedoria. É importante lembrar, abraçar a pausa não é desistir, é afiar a ferramenta. E a ferramenta mais valiosa que a gente tem é a nossa mente, o nosso bem-estar. Então a filosofia nos deixa com uma última reflexão, quase como um espelho. De todos os tipos de descanso que existem, o físico, o mental, o espiritual, qual deles a sua vida hoje está pedindo com mais urgência? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixe-a nos comentários. Até a próxima cápsula.